Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Oi, queridos ouvintes, estamos aqui reunidos para dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Eu, Angélica Lopes, e hoje com a presença do nosso amigo Leir Stort. Bom dia, queridos amigos. Nós hoje vamos aprender um pouquinho mais. Estudem a doutrina espírita. E com o nosso querido Astênio. Olá, cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 2 do livro 4, Penas e Gozos Futuros. O tópico estudado hoje será Intervenção de Deus nas penas e recompensas. E eu vou jogar a primeira pergunta para nosso amigo Leir, que ele parece uma enciclopédia ambulante. Eu gostei muito de fazer o estudo com ele. 963. Deus se ocupa com cada homem individualmente? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Os espíritos eles respondem nesta questão o seguinte: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Mas vamos detalhar, né, Leir, essa questão para os nossos ouvintes entenderem melhor. Estamos diante de uma divindade e sua criatura. As palavras simples do comentário popular. Mas não é exatamente isso. Não é uma simples divindade. Estamos, na realidade, diante de um pai e seu filho. E tudo muda de figura. Cada um de nós que somos casados, temos família, temos filhos, somos mãe e pai, podemos melhor assim considerar. Pai e filho juntos. O pai que ama jamais se separa de seu filho. Mesmo desencarnado, pai e mãe vão continuar cuidando e se preocupando com a evolução de seu filho. Então, nesse aspecto, temos no livro Estudos Espíritas, dessa querida mentora Joana e a letra de Divaldo, no capítulo 1, ela afirma: Deus está presente no homem, mediante a sua responsabilidade moral e a sua própria liberdade. Confere títulos positivos ou negativos. Então, conforme o uso que cada um de nós fizermos dessa interpretação da nossa responsabilidade diária, ele então, de forma intuitiva, estará presente nas nossas inteligências, de forma persistente, de forma universal. Faz com que todos os homens de responsabilidade sejam conscientemente responsáveis. É o que estudamos anteriormente como lei de responsabilidade moral. Leiam também no Livro dos Espíritos, Introdução aos Princípios da Doutrina, quando o professor lá escreveu que Deus escolheu a espécie humana para que seu filho pudesse evoluir. Procure estudar também a carta de Paulo, Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, quando ele explicou que tudo é ele, tudo é nele, nele nascemos, nele nós fomos gerados, nele nós seremos. Mas em especial trouxemos o livro Filhos de Deus, da Joana, no capítulo 1, Deus em Ti. Vamos trazer uns pedaços para vocês. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em sua vida de 1000 formas, todavia
permaneces ignorando. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz, a irradiar-se na força do sol. É o agente vitalizador das tuas energias. A segurança te envolve, exteriorizando-te. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos e palavras e atos devem traduzir essa presença em ti. Cresce com Deus na conquista dos teus espaços limitados. Assim, Deus te necessita, a fim de que em ti, refletido, todos o vejam, sintam e o amem. Então, vamos estudar essa magnífica doutrina, queridos irmãos. Deus, ele se ocupa, sim, de nós. E tem uma preocupação muito grande. Então, sempre, né, eu acho assim, muito interessante a gente analisar o próprio título, né, em que quando Kardec fala assim, intervenção de Deus nas penas e recompensas, ele está tratando do tema providência divina, né? E quando ele indaga, Deus se ocupa com cada homem individualmente, e ele mesmo prossegue, né? Não é Deus muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? É uma questão super interessante. O bom entendimento disso vai implicar em robustecer a nossa fé, né? E o mau entendimento a manter a nossa fé fragilizada. Os estudos mais recentes dizem que o universo é composto de 100 bilhões de galáxias, né? Que cada galáxia é composta de 100 bilhões de estrelas, né? E fazendo os cálculos aproximados, o universo teria em torno de 10 sextilhões de estrelas. Então, nós verificarmos esse universo infinito, Deus iria se ocupar, né, com cada homem, agora vinculado, tratando do nosso planeta, né, com cada homem individualmente. E aí, qual foi a resposta dada pelos espíritos, apesar desses 10 sextilhões de estrelas habitadas no universo, né? Deus se ocupa de todos os seres. Notemos que Kardec perguntou pelos homens, eles foram além, eles falaram os seres, não apenas os homens, mas os seres, né? O verme que rasteja na terra. Então Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. O livro A Gênese, né, do Kardec, tem um capítulo inteiro que trata apenas da providência divina. O bom entendimento disso exigiria do estudioso que estudasse o livro A Gênese, principalmente nesse capítulo, a providência divina. Só assim, bem rapidamente, tem um ponto no item 20 desse capítulo, desse capítulo 2 da Gênese, em que Kardec fala o seguinte, na mesma ideia aqui, que está no Livro dos Espíritos. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Que este universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis. Então esse é o incrédulo que fala, né? As quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência.
Mas Kardec diz que esse é um raciocínio do incrédulo, né? Para aquele que bem compreende a doutrina espírita, né, verifica que nada é demasiado pequeno para a bondade divina e que nós estamos mergulhados em Deus e, portanto, Deus percebe, sabe de tudo que acontece em todas as células, né, existenciais, em todos nós, em todos os seres. E é possível, né, Deus atuar, sim, sobre cada criatura. Na questão 964, há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Bom, nós vamos responder esta questão após a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Astênio, a questão para você. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos compensar ou punir? O que você acha? Bom, a questão 964, né? Kardec, se na 963 ele pergunta se Deus se ocupa de cada homem, e os espíritos disseram que Deus se ocupa de todos os seres, nós não vamos querer reescrever a doutrina espírita. A doutrina não é nossa, a doutrina é dos espíritos. Os espíritos disseram que Deus se ocupa de todos os seres. Então não arrumemos outras fontes para podermos dizer que isso seria impossível, né? E os espíritos, e Kardec então volta a indagar, tudo bem, Deus se ocupa, mas há necessidade, né? Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir. A maioria desses atos não são insignificantes para ele, né? E aí os espíritos disseram a Kardec. Aqui fica muito mais fácil a gente entender a questão como um todo. Ele disse, Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Então não é preciso que Deus tome uma decisão diante de cada ato, diante de cada pensamento, diante de cada palavra. As leis divinas já regulam as consequências, boas ou funestas, desses pensamentos, dessas ações. Se as violas, né, se violamos as leis, se a violas, a culpa é vossa. Então, mais uma vez, a ideia de culpa, de responsabilidade. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele uma sentença, então não é uma decisão para cada ato, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. É muito clara, né, a doutrina espírita. Ele traçou, continua então a resposta, ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Então Deus não, em razão de um excesso praticado por uma determinada criatura, não vai dizer ele no momento, vou te punir com a doença, ou vou te punir com a morte. Dependendo da intensidade, do grau da infração cometida pela criatura, né, ele é punido com a doença ou com a morte. Prossegue a resposta, né, e concluindo a resposta, os espíritos dizem, eis a punição, ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo, né? Então, nós verificamos que nós somos regulados por leis universais, né, estabelecidas pelo Supremo Idealizador, pelo Supremo Criador do Universo, né? Entretanto, o fato de Deus ter preferido regular-nos através de leis não significa que Ele tenha nos criado e criado as leis e nos abandonado, né, deixando-nos apenas submetidos às leis. Como nós vimos na resposta anterior, ele se ocupa de todos os seres. Não obstante, não precisa de sentença individualizada para cada ato, para cada omissão e daí por diante, né? E aí Kardec faz um comentário, né, sempre assim, ajudando-nos muito a entender a questão, né? Ele fala, todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Lindo, né? Não há nenhum ato, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis.
Então, se não há um ato, por mais insignificante que seja, que não possa parecer uma violação daquelas leis, e se essas leis são divinas, o que é importante para as leis necessariamente é importante para Deus. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos tornamos os artífices da felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Se tudo que a doutrina espírita houvesse nos dito fosse apenas isso daqui, já teria valido a pena a vinda da doutrina espírita ao mundo, né? Se sofremos as consequências dessa violação às leis divinas, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos tornamos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Eu acho isso extremamente lindo, nós sabemos que nós somos totalmente livres, nem sempre sabemos fazer uso da nossa liberdade, mas somos totalmente livres e somos responsáveis por tudo que nós fizermos. Essa verdade, prossegue Kardec, se torna evidente por meio do seguinte apólogo: um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para que o cultive, no caso do campo para a gente, a vida, né? Para que o cultive, e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dê-te instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se não seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o agir à vontade. E o grande problema da humanidade, né, consiste no fato de Deus nos deixar agir à vontade, né? Mas isso é lindo, porque nós só podemos ser responsáveis se nós pudermos agir à vontade. Não é verdade, vai concluindo Kardec, não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será feliz ou infeliz, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus é ainda mais previdente, pois nos adverte a cada instante se estamos procedendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, mas não os escutamos. Há mais esta diferença. Ao conceder ao homem novas existências, Deus sempre lhe faculta recursos para reparar os erros do passado, enquanto o filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, não mais disporá de nenhum recurso. Então, como eu digo, né, é extremamente lindo nós sabermos que não existe qualquer possibilidade de nós virmos a experimentar qualquer sofrimento que não seja a consequência das nossas atitudes. Sim. Leir? Caros amigos, nascer e morrer, um maravilhoso plano de evolução traçado por Deus. A questão do professor pergunta-se por que é necessário que ele acompanhe cada um de nós. Vamos lembrar da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. No capítulo 1, ele narrou ali, parecia mediunicamente inspirado, que Deus tem um plano para nós, antes da fundação do nosso mundo, e determinou que um dia, por ele previsto, cada um de nós terá que estar diante dele na condição de santo e irrepreensível. Quer dizer, como a questão 132 do Livro dos Espíritos, o destino já está determinado. Não é possível se afastar dele. Não dispensou nenhum de seus filhos. Então, fácil de entender que o pai que determinou o nosso destino exige que o filho alcance a sua determinação. Então, a sua vontade torna-se leis e nós que temos o conhecimento, está registrado em cada um de nós, o sentimento de culpa, de medo, é um estado simples da nossa consciência. Bem, ele vai afirmar aqui no livro, na questão 961, que quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Então, não existe julgamento, então não vai existir punição.
não há punição. Há apenas uma questão de avaliação da nossa própria consciência quando ingressarmos na prova final, que é o processo da morte. Agora, ele traça limites. Esses limites, como lições, se descuidado, podem ser doenças, enfermidades. Muitas vezes a própria morte vai servir de lição em razão do que você fez ou deixou de fazer. Lembremos da questão 948, que ele não nos julga, apenas na sua avaliação ele traz atenuantes e agravantes. É conforme essa questão 961. Por favor, estudem essa maravilhosa obra que é o Livro dos Espíritos. Agora, com relação às nossas atitudes, recompensas. Se não existe punição, haverá recompensas. Os estudiosos dizem que nem recompensa, nem punição. Mas nós podemos entender a palavra recompensa de uma maneira alegre para todos nós. Vamos recordar a carta do apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo já estava velhinho, a cabeça branca, a idade já passava dos 80 para 90. E ele diz assim: Timóteo, meu filho, eu combati um bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, de uma forma assim, literal, gramática, como cada um quiser entender, a palavra recompensa pode ser compreendida como um prêmio para o filho que dedicou a sua vida, renunciou a toda a materialidade. Ele diz aqui, então, nessa carta, que ele chamou de estar reservada a coroa da justiça. Traduzindo em palavras simples, cada dia, cada renascimento, cada esforço nos conduzirá para as esferas mais luminosas. E um dia, no tempo cósmico, cada um de nós será um Jesus na vida. E se você for feminina, compare-se com Nossa Senhora, como o povo tanto a ama. Bom, com relação a nos ajudar, tem a questão 660, que trata da prece e diz ali que os nossos irmãos que já avançaram pela experiência, eles retornam para nos ajudar, inspirar. E quanto ao renascer, essas dificuldades de punição, recompensa, evolução, é a questão 66. Somos alunos, filhos da divindade criadora da vida. Então, temos que voltar para a escola e reaprender até cumprir o seu destino. Ninguém está isento. Pelo amor de Deus, estudem a doutrina espírita. É uma preocupação muito grande, né? Porque, como Jesus mesmo falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa questão, até mesmo quando a gente pensa em autoconhecimento, né? A gente vê questões, né? Como punição e como recompensa, né? Eu também concordo com essa explanação. Isso não existe. Entende? Não existe. Isso é um processo do nosso desenvolvimento. Mas existe o prazer na realização e na conquista, no acerto, né? Como é que se diz? Na plenitude que isso resulta, né? Desta realização. E existe o desprazer, ou seja, a insatisfação, o repúdio, quando cometemos atos ilícitos, atos indevidos, atos que nos levam a um retardamento do nosso avanço espiritual. Aí sim vem a punição. Uma questão de sentimento, traduzido por nós mesmos, né? De ter que repetir situações, experiências, para buscar um melhor desempenho, uma melhor assertiva. A questão de que Deus se ocupar com isso
Sim, ele nos orienta, se preocupa sim com o nosso desempenho. Ele nos dá todos os meios possíveis para que nós possamos ter o apoio necessário para o acerto, o apoio necessário para computar vitórias, realizações, plenitude, estar bem. E estar bem consigo mesmo é uma grande recompensa de que está valendo a pena seguir no caminho do bem. Conhecer a verdade, praticar as leis, código ético divino, né? Isso é muito importante. E a punição, ela é o resultado das nossas imperfeições. Mas vamos dar sequência. No próximo estudo a gente vai falar mais. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que a gente possa usar, como diz o João, o tempo a nosso favor. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebestes. E hoje vamos estudar inicialmente o item Mercadores expulsos do Templo. E para fazer esse estudo está aqui conosco, como sempre, Marta Batista, que já vai dar início ao seu comentário. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Antônio. Vamos então dar prosseguimento, né, a esse capítulo, que trata de algo importante e determinante que nós entendamos que tudo que nós temos, não só na relação espiritual, mas até mesmo nas nossas relações na vida material, elas devem ser sempre desprovidas de interesse, para que a gente tenha o amparo e uma boa assessoria espiritual nas nossas atividades, com elas espirituais ou não. Então, o capítulo versa sobre isso, sobre a gente ter esse entendimento de que aquilo que chega até nós, mais especificamente, dizendo que você deve dar gratuitamente o que recebeu, então, à medida que você se relaciona, sobretudo com vistas ao espiritual, você tem que estar desprovido de qualquer tipo de interesse. E não pode jamais dar. Então é algo que nós precisamos refletir. Agora, como no Espiritismo não há a cobrança, então, de mediunidade, em princípio não há, né, e aqueles que muitas vezes o fazem não são espíritas, com certeza, podem até ter um perfil espiritualista, lembrando que poderiam ser espíritas, mas não o são. Nós, então, vamos observar que, no caso, ele trata os mercadores do templo, ou os vendilhões, como existem em algumas edições, né? Os termos são os vendilhões do templo. Nós, então, vamos ver isso mais especificamente. Ele foi direto ao ponto. Primeiro, ele tratou das preces pagas, do dom de curar, e agora ele, então, resolveu tratar dos mercadores, ou seja, daqueles que tentam fazer um comércio dentro
do próprio templo. Então aí ele direto ao ponto. Quer dizer, ele não está falando nem em termos teóricos, filosóficos, genéricos, não. Vamos direto ao ponto. Quando você está dentro de um templo, local onde você estuda, no caso do espiritismo não são templos, né? Os são um local de união para que todos estudem, é preciso, então, que você observe o que ele vai falar, o que ele vai chamar a atenção sobre isso. E ele diz, em seguida, eles vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e comprovavam. Derrubou as mesas bistas e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tem desfeito dela um grupo de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Então, o que nós percebemos dessa citação? Aqui ele resume, né, o comércio que era realizado na época, e Jesus, ao chegar ali e se deparar com aquela cena, né, no qual a proposta era de templo, de oração, de busca de contato com Deus, e as pessoas ali fazendo comércio. Então, a atitude de Jesus foi, como ele foi, que ele dizia, fazia, né? E, logicamente, ele sempre trabalhou com a ideia de seja o seu dizer sim, sim, não, não. Ele, então, expulsou aqueles vendedores, aqueles mercadores, aqueles vendilhões do templo. Então, vamos trazer isso para os dias de hoje, quando nós estamos dentro da nossa espírita, quando nós estamos, ou aqueles que são de outros segmentos religiosos, nos seus templos ou igrejas, nós temos os nossos interesses necessários, aqueles que são da nossa sobrevivência. E muitas vezes eles estão ligados a atos que nós devemos fazer para que eles se realizem, se concretizem e tenham êxito. Então, nós temos que entender que nós podemos utilizar aquelas pessoas um contato para o nosso comércio, para o nosso interesse de trabalho, porém, não dentro da igreja ou da casa espírita. Isso é fundamental que a gente entenda. Como nós falamos anteriormente, o objetivo de um contato espiritual é justamente de nós nos desligarmos das questões materiais. Então, pelo menos dentro do centro, nós temos que nos despojar dessa ideia. Temos que retirar os interesses da nossa mente. Isso é fundamental que a gente entenda. E aí, ele disse, Jesus expulsou, Kardec expulsou os vendedores do templo, com esse gesto ele condenou o comércio das coisas sob qualquer forma seja. Então, entendido isso, entendido que nós, para realizarmos o contato espiritual, nós estar despojados de interesse, nós precisamos refletir sobre isso.
Quando nós vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 895, capítulo 12, que trata da perfeição moral, essa questão 895 nos fala o seguinte: à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? O interesse pessoal. Porque quando nós colocamos o interesse pessoal, toda a nossa espontaneidade, o nosso humor, todas as nossas melhores intenções vão pro ralo. Porque nós vamos deixar falar mais alto o nosso interesse. O nome disso é egoísmo. E pior, um egoísmo num grau muito elevado. Porque nós vamos colocar não só as nossas coisas como prioridade, como elas serão ali o primeiro lugar de tudo. Então, não interessa se eu vou prejudicar alguém, o meu interesse pessoal ser preservado. Ora, então, qual a resposta dos as qualidades morais, geralmente a adoração de um objeto de cobre que não resiste à presença de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. Então, é o que ele está dizendo. A tua intenção era até boa, porque você foi buscar o contato espiritual, a relação mais íntima com Deus para melhorar, para progredir, para ter paz e para ter uma consciência tranquila. Porém, apesar de tudo isso, você tem algo que está pulsando em você, que é o interesse pessoal. E esse interesse pessoal, caso aí, né, a sobrevivência, aquilo que vai te render a sobrevivência, no caso, o exemplo do comércio, mas esse comércio aí nós podemos estender para tudo, né, que era o comércio, no caso, do interesse de ideias, projetos que você quer divulgar, que você quer fazer se concretizar. Então, é lógico, sai daquele exemplo que Jesus dá, que é o exemplo do comércio de uma forma mais ampla. Não só aquele da época, mas muito mais profundo. Eu vou aproveitar que lá no tem muita gente, e essas pessoas são pessoas muito influentes, e elas podem me ajudar nesse projeto aqui, é que ele tenha êxito e eu consiga ganhar dinheiro que eu tanto necessito. Ora, você pode usar esses contatos, mas que você o faça fora da casa espírita. Isso é fundamental que a gente entenda. E você também evite fazer isso por interesse. Olha, continuar me dando com fulano, beltrano, cicrano, lá no centro, porque eu já percebi que eles são pessoas influentes e que podem ter contatos importantes. Não, você tem que se dar com fulano, beltrano, cicrano, porque você gosta deles, porque eles são pessoas boas, que você tem afinidade com eles. E deixar essa questão material de interesse de lado. Isso daí é algo fundamental para que se estabeleça uma possibilidade de crescimento espiritual. Quando você trata da relação íntima espiritual, que é aquela na qual você estabelece uma ligação direta com os espíritos, ou a gente pode chamar de mediunidade, na Revista Espírita de 1853, a gente tem um texto que fala sobre isso, né, dizendo que a verdadeira mediunidade tem que ser desprovida de qualquer tipo de interesse. Nem o moral pode haver. Quer dizer, você tem que estar com uma pessoa porque é agradável,
se você tem afeto, carinho, não vamos nem dizer amor, porque nós ainda não podemos amar, mas temos aí um carinho, um afeto, uma identificação. E nesse texto, ele nos diz assim: a mediunidade real é uma faculdade preciosa que adquire muito mais valor quanto mais empregada para o bem. Quer dizer, então, observa como ele constrói o raciocínio. A mediunidade real, só é uma faculdade preciosa, consequentemente só vai ter um intercâmbio com bons espíritos se for uma faculdade que você a utilize para o bem. Isso é o primeiro ponto. E é exercida religiosamente e com interesse completo, moral, material. Ora, fica aqui claro que quando você estabelece esses, tanto material quanto moral, naquelas relações mediúnicas e até mesmo de encarnado para encarnado, você vai com certeza atrair maus espíritos. Espíritos falaciosos, espíritos mentirosos e mistificadores. Então você vai atrair esses espíritos e vai ter problemas seríssimos. E vai criar problemas seríssimos. Então Kardec diz, Deus não vende sua bênção sem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer o que tais benesses são pagas. Então, relembrando que Kardec fala, nós vamos, então, fazer essa ligação do interesse como sendo um entrave do seu crescimento, da sua evolução, para o seu progresso, e também nas relações sociais, as relações mediúnicas entre sala, e nas relações sociais também, que uma relação cujo alicerce é o interesse, tanto o interesse material quanto até mesmo o interesse moral, com certeza essas relações não vão ser duras. Elas vão ter um tempo para acabar. Porque, lógico, o que realmente essa relação é o amor, é o carinho, o afeto. Agora, se tem alicerce esse, com certeza tudo vai ruir. Então é importante tenha isso em mente. E vemos aqui, né, que com Deus e se relacionar com Deus para que você receba inspirações, intuições e você receba força, amparo através dos espíritos, no nosso caso como espíritas, né, temos essa consciência de que isso está acontecendo. Espíritos benfeitores estão nos parando para que a gente possa ser auxiliado, né, e melhorar. Isso não vai acontecer, porque os espíritos que vão estabelecer aquela ligação são espíritos mistificadores, mentirosos. Ora, o que nós vamos receber espíritos assim? Então é preciso que você entenda que, para que você tenha o amparo, você precisa de bons espíritos. E bons espíritos não podem ter, com certeza, nenhum tipo de má intenção. Tem que haver pureza de intenções, tanto da tua parte, que haja pureza de intenções nos bons espíritos. Ora, se esses espíritos tiverem qualquer tipo de manifestação negativa, mais que nós não pensamos, por mais que nós julguemos que seja algo muito menor, esses espíritos não mais serão
espíritos. Porque bons espíritos são espíritos de segunda ordem. Então, o material predomina mais. É predominância do espiritual sobre o material. Então, com certeza, os espíritos terão que ser avaliados através das nossas intenções, do que vai no nosso coração. A pureza de coração é fundamental para que você estabeleça uma boa relação mediúnica. E mesmo que você não esteja estabelecendo intencionalmente uma relação mediúnica, as tuas relações normais na sociedade, relações familiares, no trabalho, elas serão regidas pelas tuas intenções, pelo que vai no teu coração. Então, daí ser tão importante, e Kardec colocar um item no capítulo 20 para trabalhar essa ideia, porque podia ser considerado que era acontecimento. Haviam pecadores, naquela época, com certeza, ninguém tinha noção do espiritual, mas Jesus veio justamente implantar essa nova ideia, essa ideia do amor. Ora, tanto é que na citação aqui em Marcos e Mateus, ele diz: os príncipes dos sacerdotes, ouvindo falar, quando Jesus expulsou os vendilhões, eles davam um meio de prejudicá-los. Quer dizer, eles queriam prejudicar Jesus de qualquer maneira. Por quê? Porque o povo estava profundamente admirado com a sua doutrina. Então, olha o interesse aí. Então, companheiros, nós meditemos sobre isso quando nós estivermos em qualquer tipo de relação. Seja ela espiritual, mediúnica, seja ela até mesmo na relação social. Nós temos boas intenções para que nós sejamos honestos e, de fato, estejamos descendo, caminhando em direção a Deus. Não é isso, Antônio? Sim. Marta, essa passagem dos mercadores expulsos do templo, ela origina muitas controvérsias quanto à atuação de Jesus, né? Porque as pessoas estranham a atitude que é narrada, que seria tomada por ele, né? Mas eu achei interessante aqui o que Kardec traz no motivo pelo qual ele estava expulsando os mercadores, né? Ele diz assim: condenou o tráfico das coisas santas, e está aqui até em itálico esse pedaço, sob qualquer forma. Então, o que Jesus estava ali condenando era o tráfico das coisas santas. Então você pode fazer o paralelo justamente que é este capítulo, que é dar de graça, que de graça recebemos. Como a mediunidade, por exemplo. Então é como se você estivesse comercializando a mediunidade, as preces, essas coisas todas que aqui neste capítulo traz a condenação. Por isso que ele inseriu neste capítulo que trata da condenação à mediunidade paga, as preces pagas, essa história toda, incluiu os mercadores, que em princípio você fica, moço, o que tem o cara na porta lá vendendo alguma coisa a ver com dar de graça o que de graça recebemos? O que eles receberam de graça que estão vendendo ali? Não é? Eventualmente nem é de graça, estão vendendo animais para fazer sacrifício, podem ter criado, comprado, etc. Materialmente, sim, eles estavam vendendo algo, cobrando algo pelo qual receberam, que pagaram, né, no caso. Agora, no fundo, eles estavam vendendo para as pessoas uma ilusão de alguma coisa que não é material, que é a coisa santa, como ele chama a atenção aqui. Por isso que é importante a gente notar essa diferença no enfoque. A briga, quer dizer, entre aspas, com os mercadores não é por estarem comprando ou vendendo algo, mas sim porque estavam vendendo uma ilusão sobre o benefício santo que o templo poderia
trazer para as pessoas que acreditavam naquilo, acreditavam que se pagassem por um animal e levasse para sacrifício, iam obter alguma graça, alguma benesse por parte do Pai Celestial. Era sobre isso que eu entendo que Jesus estava se insurgindo. E Kardec pegou muito bem esse aspecto. Era essa, assim, o adendo, o realce que eu queria fazer exatamente sobre essa passagem evangélica, certo? Mas o nosso amigo já está fazendo um sinalzinho ali que o tempo esgotou de vez. Vamos ficando então por aqui hoje. Muito boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.